Saúde a igreja com a paz do Senhor. Grata a Deus por essa oportunidade e responsabilidade também. Os irmãos podem sentar. Pode sentar. Eu vou fazer um breve agradecimento ao nosso pastor. Todos os envolvidos, como já foi mencionado, não podemos citar nomes, porque corre o risco de esquecer alguém. Mas agradecer ao pastor que, desde o momento em que passamos ali o tema da festividade, tem nos ajudado. Esta missão que nos foi outorgada, de nós, da missionária Volta de Cristo, estar à frente da ministração da palavra. Então é um desafio muito grande, mas nós sabemos que aqui nós somos ensinados a palavra da verdade. E o pastor em todo momento se dispôs a tirar as dúvidas. Eu acho que eu fui a que mais dei trabalho, mas a todo momento nos passando material, nos ensinando, tirando dúvidas, esteve aqui auxiliando ao FEMVOC. Então agradecer ao pastor por todo esse empenho, por todo esse amor que ele tem em nos trazer essa palavra, de maneira que ela traspassa mesmo o nosso coração. Como a Sandra já disse, como a palavra de ontem já ministrou o nosso coração, é diferente, é totalmente diferente, irmãos, da gente passar por um versículo bíblico, muitas vezes olhando carnalmente, você não entende, né? E mais que isso, né, só pode compreender a palavra de Deus como ela de fato é quem nasceu de novo, quem se converteu no Senhor Jesus. Então nós vamos dar início aqui à nossa palavra de hoje. Gostaria que os irmãos ficassem em pé, a partir desse tema escolhido ali pela nossa irmã Clair. Estivemos compartilhando sobre as possibilidades de uma temática para a nossa festa, e então Deus trouxe ao coração da Clair este texto de 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que o Senhor já tem falado maravilhosamente aos nossos corações, que Ele continue nos instruindo acerca desse tema, refletindo a glória de Deus. Quero compartilhar aqui o versículo, vou ler o 16 e o 17, porque é uma sequência, uma continuidade naquilo que foi pregado pela irmã Nalva ontem. E diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou ler mais uma vez o meu versículo, que é o 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Os irmãos podem sentar. Então, foi proposto para o nosso tema, acerca de refletir a glória de Deus, 3 pontos: pela conversão, pela libertação e pela transformação. Então, nós veremos hoje como que pelo Espírito do Senhor há em nós a liberdade. E eu começo já trazendo uma triste realidade acerca desse versículo, que é muito distorcido. Pessoas que se utilizam deste versículo, que há liberdade para fazer tudo o que quer, aonde estiver, principalmente em púlpitos. Pessoas que escandalizam o nome de Deus, pulando, gritando, rodopiando e dizendo, eu estou na liberdade do Espírito. Então nós vamos hoje, que o Senhor me conduza a trazer para vocês uma nova compreensão, a compreensão verdadeira sobre que liberdade é essa que Paulo está falando. E começamos aqui trazendo quem que é o Espírito. O Espírito é Deus. Havia, desde a eternidade, um propósito no coração do Senhor. E nesse propósito ele já traçou todo o processo que deveria acontecer para a salvação dos seus eleitos. Então nós vemos lá na lei, Deus colocando o homem à prova, o homem ali na condição em que ele deveria
se santificar, que ele deveria conhecer o pecado. E quando o homem se depara com isso, ele vê que ele não consegue. Né? O brilho que tinha ali no rosto do Moisés desvanecia. Ele era um porta-voz do Senhor, mas que também não conseguia cumprir a lei. Então Deus, no seu propósito, ele fala: eu vou enviar o meu filho para derramar o meu sangue e dar esse caminho para aqueles que eu quero salvar. E mais que isso, depois de tendo ali realizado no Filho o sacrifício que salvaria o seu povo, Jesus Cristo, agora por meio de Jesus Cristo, é realizado um momento em que o próprio Deus, ele vai agora dar condição do homem de cumprir toda a sua lei, mas não uma lei que aprisionava o homem, agora a lei da graça. Então, nós estamos nesse ponto em que o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, agora passa a agir dentro do coração do homem. Na antiga aliança, Moisés tinha acesso a Deus, mas era uma ligação externa. Agora o próprio Deus, ele passa a habitar no coração do homem, daqueles que ele quis salvar, para dar ao homem a condição de chegar à salvação. Que maravilhoso, né, irmãos? Então, quando a pessoa se converte no Senhor, eu coloquei uma figura de linguagem que é como se fosse um bebê na barriga da mãe. Ele ouve a voz do pai, o pai começa a se comunicar com o bebê na barriga, e ali na barriga mesmo, o bebê ele já identifica a voz. Nós identificamos a voz de Deus um dia em nossos corações, pela palavra do Evangelho. E quando nascemos de novo pela ação do Espírito, aí sim nós vamos conhecer o Pai. O filho na barriga, ele somente escuta, ele já reconhece ali aquela voz que fala com ele, mas o Pai só vai ser conhecido quando essa criança vem à luz. Assim somos nós, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os nossos corações. A palavra de Deus fala que nós nascemos de novo. Uma nova criatura se formou. E agora tudo aquilo que nós tínhamos por verdade passa a cair por terra, como a Nalva trouxe ontem, as máscaras caem. Tudo aquilo que você achava que era justo diante de Deus, não é nada, é trapo de imundícia. Você vê que o homem, em sua própria condição humana, jamais poderia ter acesso a Deus. Jamais poderia se auto-justificar. Então Deus manda o justificador. E quando ele vem, ele fala: eu vou preparar um lugar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro consolador para que ele esteja com vocês. Então, esse é o Espírito do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, que vem agora habitar em nosso coração para nos dar a condição de cumprir todo o propósito de Deus até a salvação. E aqui voltando para essa figura de linguagem de um bebê recém-nascido, assim somos nós quando nos convertemos no Senhor, quando entendemos a palavra, essa palavra que foi revelada a nós. Então nós somos como crianças, vamos aprender tudo de novo. Aqueles que vinham, às vezes de uma outra igreja, como tanto a Nalva reiterou ontem, muitas verdades que ela achava que era verdade, quando a palavra de fato ela é revelada na sua essência, até isso é preciso muitos cristãos se desfazer. Então, Paulo, ele diz aqui, deixa eu só achar, que nós devemos desejar ansiosamente pelo leite espiritual, quando nós nascemos de novo. Buscar na palavra do Senhor todo o alimento necessário para que nós sejamos nutridos em Deus. Mas lembrem, irmãos, que
a criança ela vai passar por uma fase de crescimento. Assim, nós também iremos passar por essa fase de crescimento no reino de Deus. Então, não basta só tomar o leite. Para que o crescimento ele seja saudável, é necessário que haja em nós um amadurecer, que haja em nós um desenvolver, que haja em nós um crescer, um buscar o alimento cada vez mais sólido. Que volta para isso, a palavra de Deus. Qual tem sido a sua profundidade na palavra de Deus? Quanto você tem retido deste alimento espiritual que é do Senhor? A palavra de Deus está dizendo aqui, olha, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito de Deus está em você. E ele precisa ser alimentado de coisas espirituais. Você precisa ser alimentado, né? Porque esse Deus ele já é completo em sua glória, mas ele vai nos dar passo a passo a condição necessária. Então nós devemos nos alimentar de toda a palavra de Deus, de todo o ensinamento, irmãos. Não fujam da oportunidade que nós temos de ter um estudo de excelência, de ter aqui um pastor que se esmera, que se desgasta, para que a palavra do Senhor seja inculcada em nossas mentes, da maneira que ela é e que ela deve ser ensinada. E Paulo, ele também diz que nós devemos buscar este alimento, essa solidez do alimento da palavra, para que nós não ficamos como meninos na fé. Muitas vezes nós vemos irmãos que não têm estrutura, que não se firmam, né? Paulo fala que são levados por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque não se firma na palavra, não tem entendimento que possa sustentá-lo. E todo esse sustento, ele vem de Deus. Eu coloquei aqui que quando nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo, ele passa a ser um luzeiro dentro de nós. O farol que agora vai nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir. Ele vai nos dar a direção. Agora nós temos da parte de Deus aquele que vai nos dar toda a condição necessária para caminhar. Então, no nosso crescimento espiritual, nós refletimos a glória de Deus. Quando você tem entendimento de que a sua vida ela está num processo de crescimento, de aprendizado acerca de Deus, esse que é o Pai, que se revela a nós todos os dias, quanto mais nós estamos na presença dEle, mais nós o conhecemos e mais nós o amamos. Então, que nós possamos viver esse crescimento para a glória, para ter mais conhecimento desse Deus que nós servimos e para que também nós possamos experimentar da sua boa vontade, ter mais conhecimento de tudo aquilo que Ele quer realizar em nós. Então eu coloquei aqui algumas maneiras que pelo Espírito de Deus habitando em nós, que nós somos livres. O Espírito do Senhor habitando em nós nos torna livres, livres da cegueira espiritual, nascidos de novo para a glória de Deus, como eu disse. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, aquela criatura que estava presa às suas máscaras, que não tinha conhecimento de Deus, agora teve os seus olhos abertos e um coração transformado. Aqui eu vou dar continuidade com outro tópico que diz: livre da escravidão da lei para ser escravos de Deus pela graça em Cristo Jesus. Aqui Romanos 7, o versículo 6 diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos da nova maneira, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a carne. Então agora, irmãos, uma vez que nós nascemos de novo pelo Espírito,
Tem que haver em nós uma nova maneira de viver, uma nova maneira de servir. Nós fomos libertos de um cativeiro em que nós estávamos mortos, nós estávamos presos. E Jesus, pelo seu amor, Ele nos resgata daquela escravidão, mas para agora sermos escravos de Deus. E aí você pode questionar, mas que liberdade é essa? Para ser escravo? Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado para te salvar. Esse preço foi um preço muito alto, irmãos. Você imagina Deus, aprover a Deus moer o seu filho pelas transgressões de nós todos os que o Senhor quis salvar? Então esse preço do pecado era algo que jamais o homem, em sua condição humana, poderia alcançar. Então Deus vai e envia o seu filho. E aí quando nós entendemos isso da parte de Deus, nós passamos a imaginar o tamanho da dívida. Senhor, quanto custou o sangue do teu filho naquela cruz do Calvário? O pecado de nós todos. Quanto custou? Então, quem tem o entendimento do sacrifício de Cristo, ele se coloca diante de Deus com uma dívida impagável. Senhor, como eu posso pagar essa dívida? O Senhor vem e nos diz, é de graça. É a graça, a minha graça eu dei de graça. Eu quero ler aqui o versículo. Vou botar aqui. Diz que é dom de Deus, não vem de nós. Jesus Cristo, ele se entrega, e quando a gente começa a imaginar o preço dessa dívida, nós sabemos que nós não poderíamos jamais pagar. E então, quando a palavra de Deus, ela nos revela que foi a graça de Deus aqui, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu no amado. Nele temos a remissão pelos pecados, segundo a riqueza da sua graça, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, aqui está falando, eu sou livre da escravidão para ser escravo de Deus, porque quando você compreende que esse preço foi pago e que você não precisa pagar de volta, você tem um coração grato. Senhor, uma vez que todo o meu pecado foi pago, eu devo te servir com toda a ação de graça. Então você se torna aqui um escravo livre. Você foi liberto para se tornar escravo de Deus, não porque você trabalha com o sentimento de uma dívida. Eu preciso limpar a igreja, que eu estou devendo o sacrifício de Cristo. Eu preciso por causa do sacrifício de Cristo. Entenda, irmão? Quando o seu serviço para o reino do Senhor, ele é forçado, quando você se incomoda para fazer algo no reino de Deus, você não compreendeu o preço que foi pago. Você não compreendeu que esta graça, você não deve mais nada por seu. Por quê? Porque é pela fé, é dom de Deus, foi dado, e pela fé você adquiriu da parte de Deus, porque Ele quis nos dar. Então, o seu coração deve ser movido com uma ação de graças para o Senhor, de tal maneira que tudo que você fizer jamais será o suficiente. Mas deve haver em nós esse desejo, esse entendimento de que eu vou fazer para o Senhor com perfeição, eu vou fazer para o Senhor para a glória dEle. E nisso, nós refletimos a glória de Deus no serviço que nós prestamos na igreja, em toda boa obra
que é realizada. A palavra de Deus em Efésios 6, o verso 7 e o 8, diz assim: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Então, quando nós nos dedicamos ao Senhor, ao trabalho, quando nós servimos o Senhor com esse entendimento, nós somos recompensados, irmãos, com bênçãos espirituais. E o Senhor, Ele ainda promete um galardão no céu. Que Deus maravilhoso é esse? Você não trabalha para o Senhor contando moeda, fazendo caixinha, não. Já está tudo pago. Mas é essa ação de graças, esse sentimento de que você não está devolvendo, é do ser humano, né? A gente ganha um presente, a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que eu vou retribuir? Não, irmãos. Nós vamos fazer com essa alegria e o Senhor, Ele ainda vai recompensar lá na glória. Que maravilha! Então, no nosso trabalho, nós sendo escravos do Senhor, nós refletimos a glória de Deus. E na continuidade, eu coloquei aqui, livre para vencer o pecado, porque Jesus venceu o pecado e reinou sobre a morte. Então, pelo Espírito Santo, nós somos livres para o vencer o pecado. A palavra de Deus em Efésios fala perfeitamente sobre a nossa condição antes de conhecer a Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Toda inclinação, toda vontade do homem era de alguém que estava morto, condenado à perdição. Mas a palavra de Deus diz que por Jesus nós fomos tornados justos. Ele se fez pecado por nós e venceu a morte para nos dar uma vida juntamente com Ele. Então nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Romanos 6, o verso 1 ao 4 diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Como, irmão, alguém que já foi sepultado para quem já morreu para o pecado, pode voltar a viver no pecado. Aqui, esta palavra, ela é tão profunda no nosso coração, porque nos lembra do nosso batismo. E aí eu trago a seguinte pergunta: você tem andado em novidade de vida? Você tem reafirmado perante os homens e diante de Deus a sua confissão de fé? Que você morreu para o mundo e agora viverá para Deus? Porque o processo na vida do cristão, ele tem que continuar acontecendo, irmãos. Não tem como uma pessoa que nasceu de novo continuar sendo dominado pelo pecado. Uma vez que você morre para ele, você vive agora é para a glória de Deus. O sacrifício de Jesus foi perfeito para salvar os seus eleitos. Uma vez que fomos libertos pelo Espírito da verdade, não somos mais dominados pelo pecado, porque agora uma nova vida vivemos para o louvor da sua glória. Você nasceu com Cristo, viva em novidade de vida, não deixe as chamas do primeiro amor se apagar. Nós devemos sempre, irmãos, estar reafirmando a nossa confissão de fé. Estar lembrando de onde o Senhor nos tirou. E isso nos dá
tendo este conhecimento, a partir do Espírito Santo, nós vencemos o pecado e continuamos nisso também refletindo a glória de Deus. Porque quem está no pecado está morto, não pode transmitir vida para aqueles que estão à sua volta, como a Sandra disse. Aquela peça de ontem, ela moveu profundamente os nossos corações, porque é um retrato da luta diária. O homem no pecado, ele está apagado. Só pode refletir a glória de Deus quem está vivendo a vontade de Deus. Então, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós também somos livres da condenação, porque Jesus já nos justificou. Romanos 3, do 24 ao 28, diz assim: sendo justificados gratuitamente, a palavra de Deus sempre volta para nós aquilo que Deus fez. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é o centro de toda a vontade de Deus. Tudo se fez porque Jesus, tudo se tornou possível, irmãos, a salvação, porque Jesus pagou o preço naquela cruz. E aí, Paulo diz o seguinte: então aonde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da fé. Somente por meio da fé que nós podemos ter, irmãos, a compreensão dessa verdade. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu ser pode compreender a grandeza e a profundidade do Evangelho. Para o mundo isso é loucura, não entra na cabeça tudo isso que nós falamos aqui. A palavra só penetra o coração e a alma, trazendo essa revelação para quem nasceu de novo. O Espírito Santo te liberta para entender que somente pela fé você é justificado. Nada você pode fazer. Jamais poderíamos alcançar o favor de Deus, mas por Cristo Jesus hoje temos acesso. O caminho foi aberto novamente e hoje temos a comunhão com Deus. Não somos mais inimigos, mas somos amigos. Somos filhos resgatados e justificados por Jesus. Assim somos considerados justos, irmãos, para estar diante de Deus, para ser salvos. Que plano maravilhoso é esse do Senhor em nossas vidas. Eu coloquei aqui João 14, eu fiquei tão presa nesse texto de João, quando Jesus ainda estava ali com seus discípulos. E ele falava assim: olha, não se entristeçam, porque é chegada a minha hora. Muitas coisas do que eu estou dizendo agora, vocês não vão conseguir compreender, muita coisa. Mas é necessário que eu vá, porque eu vou preparar o caminho, eu vou preparar um lugar na glória para vocês estarem comigo. E se eu não for, esse lugar não vai ser preparado, porque é necessário cumprir aqui toda a vontade de Deus. Então Jesus se entrega e ele fala assim: mas não fiquem preocupados. O Pai vai mandar outro Consolador, para que vocês não estejam sozinhos. Ele vai dar a vocês toda a condição e toda a capacidade para que vocês para que vocês terminem o caminho este caminho que o Senhor, que o Espírito Santo vai nos direcionar aqui até a glória de Deus. Está nos céus com o Senhor, contemplando a tua glória e majestade. E aí eu coloquei aqui, irmãos, lembrando lá no início o quanto esse versículo ele é distorcido,
Quem tem essa compreensão do Espírito Santo habitando em seu ser, oferece para Deus um culto racional. É impossível a pessoa que tem essa compreensão acerca da palavra de Deus estar fazendo estripulias perante um púlpito e entre tantos outros aspectos, pessoas que têm manchado o nome do nosso Deus. E aqui Paulo, ele faz uma ressalva entre tantos outros aspectos que poderiam ser aqui estabelecidos, lembrados, como a liberdade que nós temos pelo Espírito Santo que habita em nós, mas ficarei com estes, e fazer a ressalva que Paulo traz ali aos Gálatas, dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não submetam-se de novo ao jugo de escravidão. Irmãos, se você foi liberto, você não pode mais submeter àquele jugo de escravo do pecado e da lei, porque agora você é livre para viver a nova aliança na graça, no sangue de Jesus. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros no amor, que é o novo mandamento de Jesus para nós. Vivamos em amor, cumprindo toda a vontade de Deus. Irmãos, nós não podemos dar ocasião para a carne, como foi colocado aqui ontem naquela peça. Quando você dá ocasião para a carne, o seu espírito se enfraquece. Você ainda está em processo. Este corpo carnal, ele ainda não está completo. A Claire vai falar sobre isso. Então é uma luta constante entre o espírito que habita em você, que te ajuda nesse processo de transformação, de crescimento. Mas você tem uma carne, aspectos ainda da sua velha criatura que luta. E aí você precisa vencer. Você não pode dar lado, você não pode dar ocasião para a carne. Mas sejam servos de Cristo. Sirvam uns aos outros no amor. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfaçarão os desejos da carne. Irmãos, é no Espírito que a carne é vencida. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então essa luta ela vai ser constante, irmãos, enquanto nós estivermos aqui. Mas o Espírito tem que prevalecer. Naqueles que foram salvos, o Espírito vai prevalecer. 1 Coríntios 6, aqui era Gálatas 5, versículo 1, o verso 13 e o verso 16, os que eu li anteriormente. E 1 Coríntios 6, o versículo 19 e o 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Irmãos, este corpo não é mais nosso, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Enquanto nós estivermos sujeitos a essa terra, esse corpo físico tem que servir para a glória de Deus. Aonde nós estivermos, a glória de Deus tem que refletir. Porque pelo Espírito essa glória agora ela é manifesta. Você não vai mais fazer como Moisés, que a glória ia se apagando e ele ia lá e colocava o véu. Irmãos, não existe. A gente não tem mais véu. Mas aquele que anda no Espírito, aonde ele vai, sai poder da sua voz, unção. Quantas vezes vocês já pararam para conversar com alguma pessoa e a pessoa falou assim: você é crente? Você é cristão? E isso testifica essa obra que o Senhor realiza em nós.
quando você dá um bom testemunho, quando a sua palavra é uma palavra para ajudar, uma exortação em amor, quando nós nos ensinamos uns aos outros. Então, este corpo, irmãos, enquanto estiver aqui neste mundo, ele deve servir para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus aonde nós estivermos. E aqui, Paulo, logo em seguinte, em Efésios, ele fala aqui dessa luta contra a carne, mas ele continua dizendo: vivemos sobre uma luta constante entre carne e espírito. Mas mais do que isso, lutamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma luta árdua, porque a carne, essa aqui, está com a gente, mas há outro mal, o diabo, os espíritos, tudo aquilo que nos quer cercar para nos tirar da presença de Deus. Então Paulo fala para nós: mas para você vencer todo este mal, existe uma armadura. E essa armadura, ela é de Deus. Então Paulo, ele diz: se cinja com a verdade que te foi revelada. Se cerque dessa verdade. Se vista com a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com o evangelho da paz. Segure o escudo da fé. Coloque o capacete da salvação. Esteja empunhado da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo o tipo de oração e súplica por todos os santos. Irmãos, Deus não desampara os seus eleitos. Vejam que para tudo o Senhor, ele vai dar a condição. E há esta armadura de Deus, mas Paulo, ele fala: se vista da armadura de Deus. Quando nós nos levantamos pela manhã, o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai se arrumar? A gente se veste. Qual que é a roupa que você tem colocado para sair para este mundo? É essa roupa física ou é a armadura de Deus? Cabe a nós, irmãos, estarmos cada dia nos aparamentando de toda essa armadura espiritual, uma vez que nós vivemos pelo Espírito. Esta deve ser a nossa vestimenta para estar lá fora glorificando e refletindo a glória de Deus. Quando eu comecei a pensar na vestimenta, eu me lembrei de ontem quando a Nalva falou que nós devemos nos despir da velha criatura todos os dias. E a mulher, principalmente, eu acho que mais que o homem, a gente gosta de deixar umas roupas lá guardadas, né? A gente fica assim: acho que vai servir daqui um tempo. Irmãos, não podemos deixar guardada as vestes da velha criatura. Você tem que tirar do seu guarda-roupa as vestes da velha criatura para que essa armadura de Deus ela seja colocada lá. Então, quando você se levantar de manhã para mais um dia, você fala: Senhor, pela sua graça, eu estou vivo e agora eu vou me aparamentar. Eu vou colocar o capacete da salvação, eu vou vestir os meus pés, eu vou colocar a tua couraça da justiça, eu vou me empunhar da tua palavra e eu vou sair nesse mundo, porque o mundo já foi vencido e eu também vou vencer ele com o Senhor que habita em mim. Eu já estou finalizando, mas lembrando aqui desse ponto da armadura, eu me lembrei que o Augusto estava assistindo um desenho bíblico e fala Guardiões da Bíblia, se eu não me engano o nome. E lá nos Guardiões da Bíblia, quando as crianças elas se deparam ali, apareceu ali aqueles que foram eleitos, e quando essas crianças elas se deparam com alguma situação em que eles precisam vencer o maligno, eles começam a orar.
Senhor, não vem de nós, mas vem do Senhor. Então aquela armadura, ela começa a aparecer no corpinho das crianças e eles vencem o mal. E aí o Augusto falou assim: mãe, compra uma armadura dessa para mim. Mãe, eu quero uma armadura igual a do Pedro. Irmãos, essa armadura não pode ser comprada. Essa armadura, ela vem de Deus. E eu falei para ele, a gente foi para Cuiabá e ligava para ele, mãe, traz uma armadura igual a do Pedro. E eu falei, vou procurar alguma coisa, né? E aí veio um coletinho, um negocinho, ele olhou assim, não, mãe, não é igual a do Pedro. E refletindo nisso, irmãos, essa armadura, ela é espiritual. Não pode ser comprada por dinheiro. E indo para a conclusão acerca disso, que o Senhor ministrou em meu coração, muitas outras coisas, porque de fato, é só pelo Espírito Santo, irmãos, que nós podemos ter essa compreensão, que nós podemos transmitir a palavra do Senhor. E Efésios 1, 11, 14 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, neles também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo em nós é o penhor do resgate que haverá ainda de vir. Nós temos um selo, e esse selo, ele é o Senhor. É a confirmação de que nós chegaremos lá. É a confirmação de que quem começou essa boa obra em nós vai completar. Não é por nós, mas é aquele que começou essa boa obra, ele vai completar. Nós fomos selados, o Espírito Santo, ele convence, ele confirma a sua salvação, irmãos. Que maravilhosa graça de Deus. Então, quando você está lá fora, quando tudo que você faz, tudo que você vive é pelo Espírito, isso testifica a sua eleição. E confirmamos, sabemos, temos essa segurança no Senhor, que estaremos com o Senhor na glória. Nós não o queríamos, mas Ele nos quis. Deus nos escolheu, nos libertou das trevas para a luz. Ele nos selou com seu Espírito. Deus, em toda a sua glória, decide habitar em homens ainda imperfeitos, a fim de santificá-los à imagem de Cristo. O seu Espírito está selado em nós, confirmando a nossa eleição e justificação. Neles temos o penhor, a certeza de que quem começou esta obra há de completá-la. A partir destes apontamentos, irmãos, com base nesse versículo, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós podemos compreender, então, que pela libertação, nós refletimos a glória de Deus. Eu quero concluir esta palavra. Já estou, acho que já passada da hora, mas Gálatas, Paulo instruindo ali aos Gálatas, ele diz: se vivemos no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando, tendo inveja. Nós sabemos que devemos, nesta caminhada, carregar, ele fala, devemos carregar as cargas uns dos outros, viver o novo mandamento que Jesus nos deu. Quando Jesus ele vem, ele livra o homem da lei,
E Ele nos dá um novo mandamento, que agora é na sua graça, no seu amor. E Ele fala: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E também então, também vós, uns aos outros, vos ameis. Quando nós nos amamos, quando nós vivemos o amor de Cristo Jesus, nós anunciamos, né, toda essa boa obra que Ele realiza em nós. E essa glória, irmãos, ela não deve jamais ser atribuída a nós. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Paulo, ele falava: longe de mim me gloriar, que eu me glorie na cruz de Cristo, porque eu já estou crucificado para este mundo, eu trago no meu corpo agora as marcas de Cristo. Se tiver algum louvor, irmão, que seja naquilo que você padece por conta do amor de Cristo. Que essa seja a nossa glória para Deus, não para nós. Eu agradeço a oportunidade.